Então fala você conectado comigo para mais um vídeo aqui no canal. Sou o Eduardo Ferrari, trago assuntos sobre o nosso Vasco. Antes de mais nada, peço para que você se inscreva no canal, deixe aí o seu like, acione o sino das notificações, é muito importante a sua inscrição, é de graça. Toca nesse botão vermelho aqui embaixo, vamos juntos e vamos falar de Vasco. Pessoal, assuntos importantes para a gente falar do Vasco aqui, jogadores aceitando o projeto do Vasco, nada 777 junto com o Vasco. Então a 777 vem cumprindo o planejamento e o que ela prometeu para o Vasco, tá certo? Vamos atuar a situação envolvendo o Paulinho, árbitro de jogo, o que o Vasco precisa fazer para subir, né, garantir o acesso na Série B do Campeonato Brasileiro. Gente, jogadores importantes do futebol brasileiro, né, a 777, começando com esse assunto sobre contratações, o planejamento do Vasco para a próxima temporada. A 777 vem fazendo um trabalho, né, meio que em silêncio, praticamente em silêncio, para reforçar o elenco do Vasco e montar um plantel mais forte para a próxima temporada, isso é fato, e tem que ser assim, independente de estar jogando nesse momento ou não a Série B, o Vasco precisa reforçar demais esse elenco para voltar para a Série A e não só participar dos campeonatos, mas também voltar a disputar os campeonatos, as competições e tudo mais. Então, jogadores como o Paulinho sinalizaram ok, entre outros, né, jogadores estão animados com o projeto do Vasco, assim como os seus empresários também. Essa foi a informação que eu obtive ontem. Está todo mundo muito feliz, muito contente e apenas torcendo logo pelo acesso do Vasco. Então, isso é muito bacana, isso é legal, né, de ver que o Vasco conquistou, trouxe de volta aquela credibilidade que o Vasco tinha perdido no mercado. Sabemos que hoje a diretoria administrativa do Vasco não tem poder sobre o futebol, não manda mais no futebol do Vasco. Hoje quem manda no futebol do Vasco é a 777, então a empresa norte-americana já vem trabalhando junto com o Paulo Brax para reforçar o time, para reforçar esse plantel e garantir novos ares em São Januário, né, gente? Então, são jogadores que já aceitaram os projetos, então, e o Paulinho é um cara que eu torço muito, 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 né? E é isso. Outra questão aqui que eu queria trazer é envolvendo o Sarrafiori. Olha, o jogador vem se destacando sim nos treinamentos, é um jogador talentoso, o argentino lá, pô, não sei o que aconteceu, o Jorginho ainda não deu oportunidade para ele, mas é uma questão de técnico com o jogador está pronto para jogar, se recuperou daquela lesão séria que ele teve na temporada passada. Ele é muito grato ao Vasco por isso, porque o Vasco renovou o seu contrato mesmo estando machucado, e é um jogador de muito talento, de um chute muito bom. O próprio Jorginho já elogiou bastante o atleta, porém ainda não teve oportunidade. Então, Sarrafiori está à disposição, está treinando bem. O Vasco treina hoje para o jogo contra o Novo Horizontino, já visando essa partida muito séria, muito importante diante do Novo Horizontino e fundamental para o acesso do Vasco, né, para o retorno do Vasco na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, é um confronto que vale e vale muito. Falar sobre a arbitragem aqui. Gostei da arbitragem, é um árbitro imparcial, é um árbitro que gosta do futebol. Vou repetir aqui, Caio Max é um cara, eu conheço o Caio Max, conheci o Caio Max pessoalmente, conheci a personalidade do cara, é um cara sério, é um cara que bem calmo, né, conversando com ele assim, um cara bem calmo e um cara que disse para mim, isso eu posso garantir para vocês, que gosta do futebol e que não tem lado, né, não tem essa de ter lado, pressão da torcida, ele não tem isso. Então, eu não quero aqui que o Vasco seja favorecido por árbitro A, B, C ou D, não, gente. Eu quero apenas que os árbitros apitem direito, que os árbitros não queiram aparecer mais do que o futebol, mais do que os artistas do espetáculo que são os jogadores. Isso, infelizmente, acontece muito no futebol brasileiro. Então, que isso passe e o Caio Max faça uma grande partida mais uma vez
vou elogiar aqui o Caio Max, gosto muito do árbitro. É um árbitro bom, assim como o Rafael Claus também, acho que, enfim, vai dar certo, já está dando certo, e o Vasco vai conseguir esse acesso. Olha, o que o Vasco precisa fazer para voltar para a Série A do Campeonato Brasileiro, gente? O Vasco precisa, primeiro ponto, o Vasco precisa vencer esses 3 jogos em casa. O Vasco enfrenta o Novo Horizontino, Criciúma e fecha contra o Sampaio Corrêa em casa. Né? Vencendo esses 3 jogos, ponto. Aí o Vasco pode abrir mão do campeonato porque já garante o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. Ah, mas o Vasco pode vencer um jogo fora. Beleza. Eu acho que sim. Eu acho, né, e essa é a minha opinião, assim, que se vencer um jogo fora, né, ou até chegar a 58 pontos aqui na tabela, o Vasco hoje tem 52, o Vasco vencer mais 2 jogos, chegando a 58 pontos, eu acho, tá, que o Vasco garante esse acesso. Hoje, o segundo colocado tem 56, o Grêmio está quase ali classificado para a Série A do Campeonato Brasileiro, a equipe do Bahia com 53 e o Vasco com 52. Ou seja, então, se o Vasco vencer, e vai vencer, se Deus quiser, esse jogo diante do Novo Horizontino, garante esse acesso, né, garante na verdade, esse volume, né, na pontuação para o 5º colocado, e vai subindo em escala, vai fazendo essa escala tão importante na Série B do Campeonato Brasileiro. E a tabela favorece ao Vasco, porque esses 3 jogos calhou de ser em São Januário, esses últimos 3 jogos, e 3 jogos importantes. Então, o acesso seria aí contra a equipe do Sampaio Corrêa, dentro de casa, dentro de São Januário, e não tem disso não. Vai ser festa o tempo inteiro, ingressos esgotados, né? O Vasco esgotou os seus ingressos, o Jorginho trabalhando bastante. Essa vitória foi muito importante para o Vasco contra o Operário, porque foi uma vitória para dar confiança, uma vitória para levantar o astral do clube, para quebrar tabu. Né? O Vasco, muita gente, o Vasco poderia estar classificado para a Série A do Campeonato Brasileiro. Gente, independente do poderia, vamos pensar daqui para frente. Vamos imaginar daqui para frente esse acesso, projetar o futuro, tá certo? Vamos esquecer o que passou. Não aconteceu, não foi, não adianta a gente ficar chorando agora pelo leite derramado, porque não vai funcionar. Vamos acreditar daqui para frente, nós vamos conseguir esse acesso sim, nós vamos conseguir também montar um time de respeito para a próxima temporada, para que o Jorginho possa trabalhar. Não adianta ficar pegando treinador aqui, treinador ali, pulando de galho em galho, porque não funciona. Vou reiterar aqui, torço muito pelo Jorginho, gosto muito do técnico Jorginho, espero que o Jorginho fique no Vasco, permaneça no Vasco na próxima temporada. Não adianta ficar trocando, achando que mas esse aqui vai... Não, o Jorginho é um excelente treinador, é um cara extremamente vascaíno, é um cara extremamente profissional, e eu tenho certeza que ele, com boas peças na mão, ele vai recolocar não só o Vasco na primeira divisão, mas vai voltar a disputar títulos com a camisa do Vascaíno. Tá certo? Sou Eduardo Ferrari, deixo esse vídeo aqui. Mais uma vez, daqui a pouco eu volto com essas e outras informações do nosso time. Não deixe de se inscrever, deixar seu like, acionar o sino das notificações. É muito importante a sua inscrição, então se inscreve, aperta esse like e vamos com tudo, porque aqui é Vasco. Tá certo? Um beijo no coração de todos e saudações vascaínas.